Olá, pessoal. Na continuidade da nossa aula de ciência dos materiais, tá? A parte agora a gente vai entrar especificamente aí na parte de caracterização de materiais, certo? E então é isso, tá? Vou fechar aqui e dar continuidade. Então, nessa parte, né, seguindo essa sequência aí que a gente veio falando na parte de seleção de materiais, falhas, né? Mecanismos de falha, eu chamo a atenção então que na questão projeto, né, e aí só lembrando esse contexto aí que a seleção de materiais, a ciência de materiais, a engenharia de materiais, ela está para as aplicações em si, né? Então, e as aplicações de uma forma mais palpável são os projetos. Então, o que influencia diretamente, de uma forma simplificada aí, num projeto, é o material ao qual vai se utilizar, e a gente vai falando sobre isso, né? Esse é o tema central da nossa disciplina. E a geometria também dessa peça, ela influencia então, certo? Então, para me projetar a peça em si, a gente falou, precisa sim ter o conhecimento dessas características de forma, de geometria dessa peça, né? Quando é uma seleção de materiais para um projeto, né? Existem outros contextos também que a gente viu. E aí os fatores principais que devem ser observados de uma forma simplificada, a gente já viu isso aqui, né? Mas é só de uma forma simplificada aí, as condições ambientais, a aparência estética, né? As limitações de espaço, tecnologia, que aí vai influenciar em peso, volume, disponibilidade, a gente comentou cada um desses itens. E a parte de custo, que determina a viabilidade econômica desse projeto. Então, o material ele está relacionado a todas essas etapas aí, né, de forma significativa no projeto, certo? Desde as condições ambientais, por causa da resistência, né, oxidação, corrosão, aparência estética com a questão de aplicação de revestimentos superficiais, pintura, acabamento de superfície, né? As limitações de peso, volume e disponibilidade que vão determinar a origem do material, o peso específico dele, que é uma propriedade que vai se relacionar ao peso, né? E o custo que vai ser o resultado de toda uma análise, de toda uma sequência de uma cadeia produtiva, certo? E aí, mais especificamente falando do material, também a gente já falou, já comentou alguma coisa sobre isso, né? A parte de microestrutura, que a gente vem falando, que ela é determinada, então, por esses itens aqui, ó. Composição química, né? Então, os materiais de engenharia não são elementos químicos puros, eles são compostos, né? Em algumas vezes por mais de uma dezena de elementos químicos, tá? Os tipos de ligação que vão influenciar diretamente nas propriedades, né? A organização cristalina, os processamentos que esse material vai sofrer, seja mecânico, seja térmico. E aí isso aí vai influenciar diretamente nas propriedades, né? E aí eu cito algumas aqui, mais relacionadas à mecânica, mas há uma infinidade de propriedades, a gente vai ver algumas, né? Vamos estudar um capítulo específico do livro, onde nós vamos ver algumas propriedades. Algumas delas aí que eu cito, a ductilidade, a tenacidade, a resiliência, que eu já venho falando, inclusive tem conceito já em cima de algumas dessas propriedades aí, que eu comento, mas sempre eu vou ficar
comentando, já que essas são propriedades realmente mais importantes aí no mundo da mecânica, né? Resiliência, tenacidade, dureza e principalmente vão se relacionar a esse grupo específico de materiais que são os metais, né? E normalmente é o foco central do estudo de materiais para a mecânica, não desprezando os outros materiais que tiveram grande desenvolvimento, principalmente aí nos últimos 50 anos, né? E aí vem os ensaios para avaliar essas propriedades. Aí há vários tipos de ensaios, praticamente há ensaios para avaliar todos os tipos de propriedade. Então, o ensaio é aquele ao qual eu aplico uma determinada grandeza no material e ele responde com uma outra grandeza, né? E aí vai existir uma relação entre isso e eu consigo fazer uma medição, né? E aí eu coloco aqui a medição, por exemplo, a medição de dureza, que vai trazer unidade, né? É uma grandeza específica, vai trazer unidades para que seja medido, para que seja comparado esses materiais aí. Daí eu trago algumas aqui, certo? Então, aí dando sequência aqui, nós temos o nosso diagrama tensão-deformação, tá? Muito estudado, então aqui é muito importante vocês compreenderem o diagrama tensão-deformação. Ele, nesse caso, principalmente aplicado a materiais metálicos, dúcteis, né? Então, esse diagrama, que é um gráfico, né? Ele é obtido a partir de um ensaio de tração, ao qual é elaborado um corpo de prova. Esse ensaio ele é normatizado, né? E eu aplico, então, uma carga sobre o material, uma força, que dividido pela área, então, vai ser expresso no gráfico em tensão, né? Então, esse corpo de prova, ele é padronizado e tem uma área da seção transversal. Então, a força que eu vou aplicar no equipamento chamado dinamômetro, e aí eu posso disponibilizar para vocês os ensaios, vou disponibilizar mais na frente, eles, então, vão determinar a tensão aí. E baseado, então, na resposta que o material dá, que é através da deformação, que temos aqui no eixo horizontal, a deformação do material, eu vou ter uma possibilidade de avaliar a capacidade mecânica desse material, né? Que é traduzida em algumas propriedades que nós podemos ver aqui, como limite de escoamento, por exemplo, que é uma propriedade mecânica que define a resistência mecânica dentro do limite elástico do material, ou seja, dentro da região de comportamento elástico do material, aquela região onde o material tem um comportamento linear, né? E não sofre dano permanente, ou seja, não sofre deformação permanente nesse tipo de tensão aplicada, né? Ok? Então, por isso nós temos uma linha aqui que é linear, que exprime diretamente uma relação entre tensão aplicada e deformação. Então, veja que essa é uma propriedade e assim como as outras, ela vai, então, a partir de uma solicitação ao material, né, de aplicação de uma grandeza ao material, ele vai responder com uma outra grandeza e aí eu vou poder fazer essa relação, então, entre essas grandezas. Então, o material dúctil ele vai continuar deformando plasticamente, a gente entra na região de comportamento plástico, né? Desculpa, vai entrar no comportamento plástico, então ele vai continuar deformando. Quando eu superar o limite elástico, então, dele, que é o limite de escoamento, ele vai entrar numa zona de comportamento plástico aqui, chamado escoamento, né? E depois vai continuar
deformando plasticamente, só que agora sob um regime de endurecimento por deformação, ou seja, ele vai ganhar resistência, que é o que a gente observa aqui. Então, esse ensaio ele é realizado na temperatura ambiente, né, de 20 graus é o padrão no laboratório. Então, nessa temperatura, o material, a gente chama isso de deformação a frio, e na deformação a frio, então, os metais tendem a ganhar dureza, ganhar resistência mecânica quando deformados a frio até um determinado nível, né? Então, por isso que a gente vê uma curva que cresce aqui, né? Então, o limite de escoamento, ele fica nesse patamar e depois, se eu continuar deformando essa peça a frio, ela vai sofrer um endurecimento aqui, aumentando a tensão, até chegar no limite de resistência ao qual essa peça vai romper na tensão de ruptura, que é um pouco menor. Então, ele vai passar essa parte de endurecimento por deformação, e é um fenômeno que ocorre, então, com os metais, principalmente, né? E muito estudado também porque há vários processos de moldagem de materiais que é realizado a frio. Tá? E aí, quando eu realizo esse processo a frio, ele vai alterar a microestrutura do material e também vai alterar as propriedades, então, desses materiais. Certo? E aí, a última zona, a zona de extricção do material, ao qual ele já não tem uma área suficiente para suportar essa tensão, e aí ele rompe na tensão de ruptura, aqui o rompimento. Se eu interromper a aplicação de força nessa subida aqui, ó, então eu vou ter um material com características mecânicas alteradas pelo processo mecânico que foi realizado a frio. Ok? E essa característica de rigidez do material é expressada pelo módulo de elasticidade. A gente vai ver isso com mais detalhes no capítulo de propriedades que a gente vai analisar, certo? Aqui é só mais um exemplo, uma propriedade das mais importantes, mecânicas, uma propriedade mecânica. As propriedades se dividem em vários tipos, né? Então, aqui só para a gente exemplificar um aço carbono, né? Um aço ao carbono, 1035, um aço comum. Ele tem uma composição química de 4 elementos químicos aqui, ó, carbono, manganês, fósforo, enxofre. Esses dois são considerados impureza. Quando nós formos estudar os ácidos, nós vamos ver isso. Tá? Por isso eles têm limites máximos especificados, porque acima disso vai prejudicar a propriedade do aço. E o carbono é aquele que beneficia no aumento de resistência mecânica, né? Então, o ácido de nomenclatura 1035, exatamente 35 aqui faz referência ao 0,35, que é a média de carbono que ele tem. E aí ele tem esse limite de escoamento. Então, essa aqui é uma propriedade, isso aqui é de um catálogo da Gerdau, tá? Então, esse limite de escoamento aqui é esse valor que é obtido no ensaio de tração, nesse ponto aqui, que é o limite elástico do material, certo? Chama limite de escoamento. Aí, então, esse material, no caso, o catálogo especifica que ele vai aguentar até 370 Newton por milímetro quadrado, que é MPa, a mesma coisa. Então, sobre um tratamento térmico, então veja que os tratamentos térmicos e mecânicos alteram as propriedades dos materiais, né? De resistência mecânica principalmente. Então, esse material, por exemplo, o 1035, ele pode ser aplicado uma têmpera, um revenimento nele, e ele chegar até 450, entre 450 e 650 MPa, que é Newton por milímetro quadrado, de resistência no limite elástico, certo? Então, ele pode chegar nesses valores, veja, com um tratamento térmico. São dois tratamentos térmicos aqui que a gente vai falar também quando falar dos ácidos aí, que eles são fundamentais. Aqui é uma visão inicial sobre essa questão de
processos mecânicos e térmicos alterando as propriedades, né? Porque primeiro nós vamos ver as propriedades depois. Ó, então aqui, ó, já o início, uma introdução sobre as propriedades. Então nós temos vários tipos de propriedades, né? Mecânicas, elétricas, térmicas, magnéticas, ópticas, químicas. É um estudo realmente longo, né, de propriedades. O nosso foco vai ser principalmente nas mecânicas, né? Propriedades mecânicas, e algumas térmicas, algumas elétricas, ou seja, nós vamos ficar com as propriedades que são mais evidentes em projetos mecânicos, são mais importantes em projetos mecânicos, tá? Porque demandaria um longo tempo para análise, para compreensão de todas essas propriedades, já que cada uma delas tem um conceito, tem um objetivo para se atingir, certo? Então, eu já falei sobre estrutura, né? Que é a estrutura do material, também chamada microestrutura do material, que é o resultado de composição química e processamento. E aí isso vai dar origem às propriedades que a gente vai estudar e o desempenho do material. Falei isso aí lá na frente, né? E aí esse link, é isso que eu chamo a atenção aqui, o link entre a ciência dos materiais e a engenharia dos materiais, né? A ciência dos materiais estuda as materiais até as propriedades dos materiais. A engenharia dos materiais vai focar principalmente na aplicação e no desempenho dos materiais em serviço, certo? Então, as propriedades é o elo entre a ciência dos materiais e a engenharia dos materiais. Por isso, ela é tão importante aí como resultado de tudo que caracteriza o material vai dar resultado em propriedade. Então, se eu avalio as propriedades, se eu conheço as propriedades do material, eu conheço esse material, né? A questão é só saber por que ele tem uma determinada capacidade, uma determinada propriedade, certo? E olhando para os projetos, para a engenharia de materiais, para a aplicação desses materiais, o que eu vou requerer, de fato, inicialmente, que precisa entender, são as propriedades dos materiais. Então, se eu conheço as propriedades, eu vou conseguir e eu entendo o desempenho do projeto, eu entendo a função, o objetivo do projeto, que é aquilo que a gente vem comentando, então eu vou entender bem como utilizar esses materiais. Como relacionar as propriedades ao desempenho dos materiais em serviço, certo? Então, esse é um campo de estudo muito longo, que vai envolver várias, na verdade, disciplinas, várias áreas de conhecimento. Por exemplo, aqui vem desde a física, da química, né? A parte de ciência dos materiais, da estrutura, que é a base da nossa disciplina, até a aplicação propriamente dos engenheiros, né? Da engenharia propriamente, da engenharia de materiais, da engenharia mecânica e de todas as engenharias civil, elétrica, né? Que se utilizam das propriedades para obter um desempenho em um determinado projeto, certo? Tá, então vou parar aqui porque o vídeo já está com 19 minutos. E aí, senão eu fico sem espaço aqui. Eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Até o próximo.